Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bem, amigos da Rede Retro, sejam bem-vindos à temporada 2015 do Retrocomputaria. E, para começar os trabalhos do ano, vamos falar de um micro que tem processador Z80 e teclado de silicone? Já sei, ZX81, ainda não falamos dele. Não, este cara tem 3 processadores. Já de novo MSX, cara? Não. Um deles é o MC6847. Peraí, mas o Coco não tem Z80. Não, nada disso. O Basic dele tem comandos como GR, HGR e teste. Pô, peraí, isso aí é Apple II, cara. Agora eu não tô entendendo mais nada. Nem uma coisa nem outra e, ao mesmo tempo, tudo isso junto. O episódio de hoje é sobre o MC1000 da CCE. O ornitorrinco da computação brasileira. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. Nesta mesa aqui um polígono gigantesco desta vez, né? Eu, Giovanni Nunes. Eu, Juan Carlos Castro. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Sander Souza. E como nossos vilões especialmente convidados, o Emerson. Olá pessoal, tudo bem? Mais conhecido nas rodas da malandragem como Enzio. E Vitor Truco por aqui novamente, participando de mais um episódio. A participação do Truco nesse episódio foi uma coisa assim de... a gente normalmente tem um só vilão especialmente convidado por episódio. Só que nos dias anteriores à gravação do episódio, o Vitor nos apareceu com uma coisa totalmente inesperada e tornou a presença dele neste episódio obrigatória. A gente vai falar disso mais tarde. Então, em vez de ser como o seriado do Batman, agora a gente é como filmes do Batman. A gente tem 2 vilões. Olha, quase 3. Então vamos lá, esse episódio é sobre o MC1000, né, um computador que foi comercializado pela CCE entre 1985 e 1986 e do qual pouca coisa se sabe. Pouca coisa não, assim, as informações são extremamente isoladas, menos esporádicas, né, são mais feitas pelo levantamento feito por trabalhos como do Emerson, do Victor também, e nas fuçações que você fez no hardware, né, poder descobrir alguma coisa. Só dando uma lembrança aqui que máquinas obscuras no mercado nacional não são necessariamente uma exclusividade do MC1000, né, ser uma máquina obscura. Tem um outro computador também, né, que é o MPF2 da Multitech, que hoje é Acer, que foi um Apple II simplificado pela empresa, que era literalmente uma caixinha, né, você até um TK82 que no Brasil foi colocado numa carcaça de Atari 1200 e vendido com o nome de TK2000 pela Micro Digital. Mas esse pelo menos temos informação. Acho que o TK2000 tem informação até sobre ele porque ele, na verdade, ele é uma adaptação já de um micro conhecido, né, que é o Apple II. Então, isso já garantiu que ele tivesse, assim, acho que algum interesse e alguma documentação a mais do que uma máquina obscura qualquer. Vamos começar esse papo pela CCE, quer dizer, a empresa que hoje é a Lenovo. Uma coisa, apenas uma questão. Está liberado no futuro, quando a gente falar mais à frente, está autorizado a gente falar os significados da sigla CCE? Exatamente, episódio de fim de ano. A gente pode falar todas elas, eu tenho uma dúzia, pelo menos. Mas essa aí é a CCE Informática, então vamos isentá-la dessas coisas aí, né? Não mesmo. Se você tivesse um notebook da CCE como eu tive, você não inventaria. Tirando o notebook do Sander e o MC1000, a CCE fabricou mais computadores além desses. Por exemplo, o Exato, um Apple II que não tinha nada que o diferenciasse dos demais, a não ser um gabinete de linhas retas que tinha uma vaga semelhança assim, com
com Franklin Ace. Acho que eu vi um exato só uma vez na minha vida num dos encontros por aí. Ele é tipo retinho, ele não tensionou imitar o estilo da Apple, mas o nome dele era MC4000, é isso? É isso, Arnaldo? Fala aí, Emerson. MC4000. Eu acho que esse é o nome código interno usado pela CCE que acabou caindo no gosto assim, das pessoas, e daí, porque era para ser só exato, né? Exato, mas aí o MC4000 foi, não sei exatamente porquê, e foi publicado assim, e isso até inspirou a nomeação dos outros produtos da empresa. Começaram a ter também MC1000 e tudo como MC. Na mesma família do clone de Apple, a CCE chegou a fabricar o Exato Pro, que inclusive não tem o termo MC4000, que era um clone de Apple IIe. Basicamente eles não tá arrumando a placa de Apple IIe clone na China e encaixotando dentro da carcaça que eles tinham sobrando de Exato convencional. Inclusive, só uma curiosidade, alguém sabe o que significa a sigla MC? Computador. Microcomputador, provavelmente. Na criatividade ímpar dos nossos engenheiros aqui, né? Mas marqueteiros, no caso, né? Marqueteiros. Vai funcionando, tá valendo. Uma coisa assim, porque durante muito tempo muita gente bate de pé junto que o único clone que houve de Apple IIe no Brasil foram os TK3000, o Compact e tudo, mas teve o Exato Pro, né? Eles foram, assim, poucas unidades foram fabricadas. Tem gente, inclusive, que até pouco tempo, assim, tiveram que publicar foto na internet e diziam que o Exato Pro não existia. Cara, eu cheguei a mexer com o Exato Pro. Quem tinha era uma soft house que eu comprava lá no Meyer. Eu comprava fita cassete de CP400 lá. Eles tinham um Exato Pro, que era um clone de Apple IIe. Além do clone de Apple, a CCE Informática ela também trabalhou com vender clone de IBM PC, né? O primeiro modelo que eles lançaram, por volta de, se não falha a memória, 87, foi o MC5000. O MC5000, assim, o XT Turbo, né? Ele era um XT igualzinho que todo mundo fabricava, exceto, é óbvio, pelo fato de ter escrito MC5000 e CCE no gabinete. Ele, assim, era um XT convencional com turbo, com 640K de RAM, com monitor CGA, drive C4, HDRLL e ponto final. Porém, tem um executivo XT, né? Que é um XT portátil. Engraçado que eu não me lembro de ver a foto dele. Ele me lembrava aquela máquina, aquele Epson, Juan, que você comprou. O cara do HX, pô. O Epson que é parecido com o HX ou a HXC. PC Clube, isso aí. Ele é PC 98. E ele me lembra, a ideia de ser um portátil da forma me lembra esse aqui. O curioso desse bate-papo aí é que o executivo XT eu lembro de fotos do lançamento dele na revista Micromundo, que eu vou explicar como eu vim a ser assinante da Micromundo mais para baixo, tá? Que era uma revista jornal, edição quinzenal, que falava basicamente de computação corporativa. O legal desse troço é que eu lembro muito bem da foto, né, do IC4000 Executivo XT. Ele tinha uma alça para transporte. 5.000. Desculpa, obrigado. 5.000 XT tinha uma alça para transporte. O CCE também estava trazendo, e eu acho que já andou aparecendo em alguns eventos de Apple no Brasil, a tela de LCD. Era uma tela de LCD dobrável. Foi feito para este micro. Você encaixava na parte de trás? Fosse um porta-disquete 5.4 que você abria, tinha a tela e você conectava no equipamento. Pesquisas mais recentes, né, me fizeram descobrir que a caixa do Executivo XT é a caixa de um clone que eu não tenho certeza se chegou a ser fabricado, um clone francês chamado IMC Junior, que era uma espécie de versão enlarguecida, alargada, né, do gabinete do Apple IIc. Vamos deixar pro show notes as fotos. Muito parecido, não é pouco parecido, é muito parecido, até o raio da etiqueta. É o cano da etiqueta. Não, eu tô falando da etiqueta em cima à esquerda, uma etiquetinha em cima à esquerda. É igual. Pode até ser eletronicamente diferente, mas é o mesmíssimo gabinete. No mínimo a CCE achou interessante querer fazer um 4000, um exato, né, para portátil. No final mudaram de projeto e meteram um gabinete, uma placa de XT que era quase o mesmo tamanho lá dentro. E agora que já pegamos um ânimo investigativo, né, vamos começar a falar
falar do protagonista, né? Pois é, vamos falar do assunto principal da noite, né? O MC1000. Nome completo, MC1000 Color Computer. Vamos lá. Esse sujeito, de onde ele veio? Fala, Emerson, eu deixo. Pois é, quando o nome dele é uma coisa meio incerta, assim, né? Quando liga esse computador, aparece MC1000 CCE Color Computer. Aí, dentro do manual aparece MC1000 Color Computer. O CCE já não aparece aí no meio. Então a gente não tem muita certeza como é que é a denominação. E o gabinete fala MC1000 no lugar e Color Computer em outro. Em cima do teclado CCE Color Computer, embaixo do teclado Sound e embaixo MC1000. Senhor do céu. Ainda tem a questão do... Se tem hífen, se não tem hífen, se tem espaço, até isso é uma confusão assim que existe, né, em termos da nomenclatura. No gabinete você vê MC1000 e tem um espaço quase imperceptível, assim, separando o C do 1, de forma que não se tem certeza se tem um espaço ali ou não. Na verdade, eu acho que assim, uma boa parte das empresas, não só de informática, elas tinham uma atitude meio amadorística, né, quanto à consistência do produto, de imagem, de nomes, etc. Então, às vezes, da mesma empresa você via maiúscula, minúscula, com hífen, sem hífen, com espaço, sem espaço. Hoje o pessoal toma muito mais cuidado com essas coisas. Identidade visual não era uma preocupação deles na época. Eles eram uma coisa um tanto quanto amadora, né? Eles não tinham muita preocupação com fazer de forma que ficasse tudo junto, pudesse identificar e tornar mais claro. CCE foi só no Brasil? CCE teve em outros locais também? Graças a Deus só no Brasil. Graças a Deus só no Brasil não, você deveria dizer graças a Deus em outras partes do mundo e nunca no Brasil. Você vai querer que a CCE ficasse queimando, vendendo pra fora e queimando o filme do país? Não, mais do que já era queimado, putz, não, chega, deixa do jeito que tá bom. Não deixa a CCE. O que tem dentro do gabinete? Qual a especificação de rádio do MC1000? A gente já citou rapidamente o que ele tem, vamos mostrar agora um pouco mais detalhista. Vamos lá. Z80, né? Z80A, rodando 3,52 MHz, igualzinho a todo mundo da época. TR-70, GP1, Spectrum, MSX, todo mundo. Isso aí. Eu posso até fazer uma observaçãozinha? Porque eles aproveitavam a frequência para gerar a subportadora de cor. Então, todos eles rodam nessa mesma frequência para aproveitar e gerar o sinal de PAL-M a partir do próprio cristal, entendeu? É por isso que a maioria desses micros usam 3.50 e qualquer coisa. Porque o processador poderia ir a 4, não é isso? Ah, sim. O Z80A, ele foi projetado para 4 MHz, seria o topo dele. E tem o Z80B, me parece, que ele vai até 8 MHz. Inclusive, eu acho que o MSX substitui aquela versão turbo do MSX usam deles, não? Os 80 me parece? Tem alguma coisa disso. Tinha os projetos nacionais que faziam isso, por conta do pico rodar um clock acima de 4 MHz. Isso, se eu não estou enganado, aquela placa do Cachano, por exemplo, de Expert 3 já usa o Z80B com um chaveamento cristal de 8 MHz. Se eu não estou enganado, seria isso. Mas o G80B ele teve em duas versões, de 6 e 8 MHz, tá? Pode ser que sim, Sandy, que agora também não estou me lembrando, mas é possível sim. Não duvido nada não. Eu acho que o B ia até 5 ou 6, depois de um tempo a Zilog ela unificou essas linhas com melhoria da produção e fez o 80 já direto a 7, você não acha mais. É verdade. Inclusive eu tô vendo aqui na Wikipedia que ele teve a versão de 6 MHz, que era o Z80B, e tinha uma versão de 8 MHz, que era o Deixa eu ligar o R2D2 aqui. E tinha uma versão de 8 MHz que chamaram de Z80H. Sim. Se eu lembro também, no próprio Z80 tem a frequência máxima dele. Uma parte da numeração é a frequência de trabalho dele. Não, me confundi, não era isso não. Essa numeração é outra coisa, pode continuar daí. Tirando os 80, o Motorola MC6847. Eu só vou deixar pro Juan falar. O MC6847 da Motorola, ele é o mesmo chip de vídeo do meu muito querido TRS Color. Todos eles são, companheiros pra você. Você prostituiu. É que o coração é grande. Meu coração é grande, cabem muitos, né? Ele também era do MC10, que tinha um outro processador, mas era da Motorola também. Aí estamos começando a entrar na parte estranha, porque esse chip de vídeo, 6847, é mais comumente associado com hardware da Motorola, projeto da Motorola, processador da Motorola, mas alguns micros com Z80 usaram também
Ele, além do MC1000, temos o Laser, o VTEC 200, 300, o NEC PC 6001 e alguns outros clones malucos vindo de Coreia do Sul, Japão, Hong Kong, Taiwan. Aquele monte de computadores estranhos só de um único modelo que dá do grande triângulo, né? Coreia do Sul, Japão, Hong Kong. Mas o detalhe é que se você pegar todos esses computadores que tem essa configuração básica do MC1000, Z80 mais 6847, você tem um monte de famílias diferentes que não são compatíveis um com o outro nem de longe. Pois é, a coisa mais louca ainda por cima é essa, né? Além desses dois processadores, né, ele tinha um terceiro processadorzinho, né, Ricardo? Esse bem conhecido do senhor. O AY38910 para som, controle de cassete, controle de teclado, ou seja, a mesma coisa que você encontra nos MSX, lá na cidade do CPC, tá? Esse processador da General. O bom e velho PSG. O bom e velho PSG. O MSX do Amstrad CPC que você encontra no MC1000. Ele veio com 16K de RAM, uma quantidade de memória típica para um micro da época desse nível, por assim dizer, dessa faixa de mercado, e com 6K de VRAM. Ele tinha RAM separada para o vídeo e ela fisicamente veio de maneira muito engraçada, na forma de um trampolim com 3 integrados de RAM estática de 2K. O mais interessante que era o que eu lembro do MC1000 era a única máquina além do MSX que tinha memória dedicada para vídeo, separada para vídeo. Mas com uma diferença, se você desse um Alt numa porta, você conseguia endereçar a memória toda com a CPU, né? Que é o sonho dourado dos programadores de assembler de MSX, né? Uma tal da Direct RAM, uma DVRAM da vida, né? A DVRAM. A tal da DVRAM. Há anos a gente ouve histórias sobre isso nas revistas de MSX, teorizando, dizendo que é possível e não é. E tirando esses três caras, né, um resto de glue toda montada em TTL, controlado pelo PSG, tá? O teclado, tá, nós falamos, né, o joystick e as portas de gravador, a saída RF padrão, colorido padrão PAL-M, lá no longínquo canal 13, monitor monocromático e um Buzz Expansion para pendurar tudo que fosse necessário ser pendurado. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, para quem está tarda. Especificamente, a placa de circuito impresso dela, a qualidade é altíssima pro produto, entendeu? Se tu comparar com os TKs da vida, a placa, só de você pegar na mão, ela é muito melhor. Provavelmente ela nem foi feita aqui no Brasil, pelo menos não consigo comparar essa placa de circuito impresso com nenhum outro computador aqui, pelo menos nível fabricação industrial, digamos assim. Na verdade, tem uma coisa curiosa nesse assunto, é o seguinte: a placa de geração de RF, que manda as imagens para TV ali dentro, as trilhas delas são muito feiazinhas. Se comparado com a placa principal, a gente nota uma diferença brutal, assim. É mais uma evidência para hipótese. É mais uma evidência de que esse computador nunca foi criado pela CCE, foi alguém lá fora que criou, ela comprou, trocou a etiqueta e jogou pra cá pra gente, né? Só basta descobrir que computador foi esse. Aliás, quem fez a análise do modulador de RF foi o Piccolo. Não, também foi o Piccolo, né? Então vamos falar do software agora. O que tem tem pra ser xingado nesse computador? Tirando ele, claro. Ele vinha com uma ROM de 16K contendo BIOS, um interpretador BASIC e um monitor assembly, né? Curiosamente, a ROM lá começa lá a partir do endereço 32768, ou seja, em hexadecimal C000. Tem alguma coisa errada aí, que 32768 não é C000, 32768 é 8000. Não. Esquece do 2768 e fala C000 que foi erro meu. Lá no 48 bola tinha. Se quiser saber qual é o decimal, você tem que somar 32768 com 16.384. Lá. Dever de casa para quem quiser descobrir qual é o endereço original da RAM. Deixa eu colocar aqui. Da ROM. Eu tenho de cabeça. Deixa eu botar aqui. 49.052. Realmente eu olhei, achei esquisito, mas whatever, né? Então, o 2368 é o 8000 em hexadecimal, que é o endereço da VRAM. Onde a gente enxerga a VRAM quando é feito. Isso, ela fica em 8000, é verdade. Chaveamento.
bancos. E aí começamos a entrar no mundo estranho, porque o Z80, o endereço de reset dele é 0. E quando você liga uma máquina movida a Z80, o program counter começa em 0. E no 0 não tem nada, tem RAM, tem sujeira. Então como é que ele funciona? Tem um boot, tem um circuito aí para alterar o procedimento de boot que o Encio descreveu aí pra gente. Eu vou passar a palavra a ele. Bom, tem um flip-flop. Bom, eu não entendo muito de eletrônica, né? Se não me engano, é um flip-flop que ele é ativado pelo sinal de reset, né? E nessa hora ele mantém um sinal ali, ele guarda um sinal nessa hora do reset que faz com que, apesar do nosso amigo Z80 está pedindo o endereço 0, que pelo cálculo lá do endereço ia cair na RAM, o sinal desse flip-flop ele sobrepõe a ROM, a ativação da ROM à ativação da RAM. Então, mesmo ele procurando o endereço 0, ele vai procurar esse endereço 0 na ROM e não na RAM, na RAM, como ele normalmente faria. Só complementando o que o Emerson falou, o que na verdade acontece é o flip-flop, certo? Ativado pelo sinal de reset, só que o Z80 pede o endereço 0, só que quem está chaveado é a ROM e no endereço C00, ou seja, então quando o barramento do Z80 vai, entre aspas, escutar o dado, quem na verdade está saindo da ROM em C000, mas ele acha que está em 0000 ainda. O processador, para ele, foi transparente, entendeu? Foi mais ou menos isso. E aí entra a segunda parte da mágica. O que acontece? Esse conteúdo falsificado que o Z80, pobre inocente, recebe é um jump para o endereço alto e esse circuito que faz o chaveamento está ligado para que na hora em que alguém faz um acesso no endereço alto, ou seja, o bit mais significativo do endereço é elevado a 1, o flip-flop desarma e tudo volta ao normal. Então quer dizer que POG não é um paradigma novo, né? Não, isso aí é mais divertido ainda. Tem dá balão nos 80. É ROG, hardware orientado. Agora, me surgiu uma dúvida aqui que de repente o Emerson pode responder. Por que C000? Por que não 00 como qualquer outra máquina Z80? Rapaz, eu acho que tem alguma coisa a ver com a questão do CPM, né? Que o CPM exige que os endereços a RAM esteja livre a partir do endereço 0, não é isso? Aí, com essa mágicazinha que é feita aí, a RAM tá livre para a máquina a partir do endereço 0. Eu imagino que tem a ver com isso. Não consigo imaginar outra coisa. Isso parece. Então se a gente partir então desse princípio, então provavelmente a CCE sempre pensou nessa máquina para rodar CPM, na verdade. Bom, não sei se é a CCE, né? Eu acho que o projeto original, lá, oriental, que a gente vai ver depois que ele é oriental, na verdade, né? Ele tinha 3 personalidades. Uma era de uma maquinazinha basic, com esse basic que vem na ROM dele, né? Que é simplesinho. Outra é uma máquina para videogame, assim, esses jogos simples, meio que no mesmo padrão do VT200, lá do VTEC, né, 200, que tem uns joguinhos em baixa resolução, do MC6847. E a terceira personalidade dele seria uma máquina CPM. E o que aqui no Brasil nunca chegou a se concretizar, porque a CCE nunca lançou os periféricos, né, esses acessórios necessários para se instalar o CPM no MC1000. Também máquina profissional com esse tecladinho chumbrega do MC1000 ia ser meio esquisito, não é não? Isso é verdade. Antes da gente passar pro teclado PS2 resolva. Antes da gente passar, em 1985, né? Antes da gente passar para a segunda parte aqui, só um comentário, hein, Juan? O TS-80-1, né, o caso, até os modelos 3, ele também tinha essa coisa da ROM da ROM da máquina ficar em C000. E obrigava você, se não fala de memória, a ter que ter uma gambiarra para poder rodar CPM. Tanto que depois a própria Tandy, no modelo 4, ela fez a gambiarra definitiva para poder rodar. Eu não me lembro do mapa de memória dos TRS-80 e 80, mas eu me lembro que a gambiarra não existia no Model 1, existia em modo gambiarra no Model 3 e existia de maneira mais limpa no Model 4. Eu não me lembro de ter visto nunca nenhum Model 1
o clone de Model 1 rodou no CP/M. Pode até, algum clone talvez até, mas... Acho que só o modelo 3, né? Só o modelo 3. CP500 com CP/M era razoavelmente comum de se ver. Só um intervalo rápido aqui, só para avisar que o César agora se juntou no meio de nós. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cheguei atrasado, mas em tempo. E o nosso polígono cresce mais ainda. Antes tarde do que mais tarde. Estamos com mesa completíssima, então. Nossa! Não, falta o João. Não, falta o João. O fantasma dele está aqui apenas. Mas já não cabemos numa Kombi. Mas vamos lá. Peraí, falamos do boot, que ele engana os 80 para dar boot em outro endereço de memória. Para a memória, endereço é a função baento do BASIC dele. E agora o interpretador BASIC, e já começam as bizarrices. É verdade. Essa é um BASIC com essa sintaxe similar ao do Apple II, o Apple Soft Basic, né? Mas que, como a máquina é diferente, nem tudo pode se aplicar. Então tem lá suas diferençazinhas também. Mas não é só na escolha das palavras-chave do Basic que ele é parecido com o Apple Soft Basic. Tem outros detalhezinhos que, por exemplo, na hora que você digita uma linha de programa, ele força o espaçamento para você. E quando você tem duas palavras-chave do Basic, fica com dois espaços entre ele igualzinho ao Apple Soft Basic. E a listagem é indentada. O número de linha aparece colado na primeira coluna de texto, mas o resto da linha, se ela for comprida, aparece indentada. Não. A indentação não tem. Não? Não, a indentação não tem. Ele apenas coloca um espaço antes e depois de cada palavra reservada que ele reconheceu. Então fica, além de ter os comandos do Apple, a listagem fica bem parecida também com a do Apple, mas tem essa questão da indentação, realmente eu já prestei atenção assim, não tem. Agora, só para frisar, né, o uso do Apple Soft Basic, ele era uma coisa muito, muito comum lá para as bandas orientais, tá? Então, diversos computadores feitos lá nas terrinhas do olho puxado, o pessoal de olho puxado, eles puxavam mais a sintaxe do Apple Soft Basic ao passo do Microsoft Basic. E a gente tem como exemplo aí... Não tem ideia, por quê? Porque eles faziam cópia de Apple II na China. Sim, justo. Justo. Verdade. Inclusive a citação aqui do Magic Computer, aquele tal do PC-95 que a Dynacon tentou lançar aqui no Brasil e não fez muito sucesso. Ele tem o Sander, sim, assim, tem uma série de exemplos de clones de alguma maneira de Apple II que saíram na China, até porque, vamos e venhamos, assim, se você tá ali no início dos anos 80, em países sem muito acesso à tecnologia de ponta, como era o caso particularmente Taiwan, Hong Kong, etc e tal, era ridiculamente mais fácil clonar o Apple II do que clonar qualquer outro computador. Inclusive por causa da arquitetura do Apple II, que é extremamente simples, né? Mas enfim, o PC-95 ele tinha, em ROM, ele tinha duas versões de Basic, uma delas era, a cara do Apple Basic, inclusive com os mesmos comandos e as mesmas tosquices, bugs e afins, né? Era 6502, né? Como era clone de Nintendinho, o processador era compatível com o processador do Apple. Eu não tenho conhecimento de exploração desse Basic em particular, da Aster, né? Que é de quem a Dynacon copiou, mas tudo indica que seja cópia assim no binário, na cara de pau. Agora o MCM é outra coisa, é 80. É um processador completamente diferente, mas tem todas aquelas idiosincrasias de Apple, ou seja, já você viu que o nível de estranheza está lentamente começando a se elevar. Ou seja, o título de otorrinolaringologista. Não, esse é outro tipo de bicho. Otorrinolaringologista é outro tipo de bicho. O título de ornitorrínculo, né? É bem justificado para ele. Ornitorrínculo. Não, ornitorrínculo, eu falei, jura? As gravações próximas. Eu acho que o Sam deve ser do otorrinolaringologista. As coisas que o Apple tinha, né? Lembrar aqui lá quando o Wozniak fez
começou a montar o Apple I e o Apple II dele, que é uma coisa meio simultânea, ele criou lá um debuggerzinho que ajudava ele a testar as rotinas e tudo mais, inserir programas em linguagem de máquina, carregar o BASIC, etc. E o MC1000 também tem um debugger, que aliás também é chamado com o simpático nome de monitor. Os TRS-80 e 80 também tinham isso, Model 1, Model 3. Eu acho que sim, existia. Você dava jump direto para o endereço do BASIC, você podia dar um jump, né? Exec, não me lembro direito se era exec, para um endereço qualquer de memória e o prompt virava um asterisco, inclusive no Model 3, para você carregar programas de cassete que fossem binários, né? Que fossem em linguagem de máquina, você precisava entrar no monitor. Uau! Melhor do que isso, mudando completamente o foco, nós temos o meu MZ700 aqui, que o sistema operacional dele é um monitor assembler. Você tem que carregar o BASIC via cassete com comandos em assembler. Isso é bizarro. Mas aí a lógica é diferente, porque a lógica japonesa da máquina limpa, ela é feita para isso, não é? Tipo, como no caso até do Apple, ou no caso do TRS, que o boot era no BASIC e você entrava no monitor usando uma combinação de teclas. É diferente nesse caso. Verdade. Tipo, a máquina boota no monitor porque se não tiver nada, alguma coisa tem que estar rodando pra o cara não achar que a máquina tá quebrada. É porque o japonês tem aquele vício do apurô, né? Eles não são muito fãs, nunca foram muito fãs de máquina. A gente tava discutindo isso ontem. Nunca foram fãs de máquina de escrever e computador para ser tido como profissional lá. Ele tinha que remeter a algum tipo de processamento de texto, então eles tinham essa tara por apurôs. Tanto é que o MZ700 ele tem a impressora, o plotterzinho lá dele embutido, né? Você já viu o idioma dos caras? É bizarro. Não é bizarro. Não. Mas aliás, como diria o César, não é um podcast para falar do MZ ainda. Vamos voltar aqui. Com relação ao monitor, eu confesso para vocês que eu olhava aquilo com uma grande curiosidade, mas não entendia porcaria nenhuma do que era aquilo. O manual não ajudava muito, né, Emerson? É verdade. Eu, por sorte, tinha um amigo meu, um colega meu que entendia de Z80, ele me ensinou algumas coisas, então eu consegui usar esse monitor para colocar algumas rotinas básicas, bem básicas assim, em RAM, né, umas rotinas auxiliares que eu chamava a partir do BASIC. Eu cheguei a fazer uma rotina para fazer um desenho, meio parecido com aquele, acho que o Draw que tem no Apple, né, que desenha linhas, e você diz a linha, o comprimento, né, não é bitmap, né, é vetorial. É, vetorial, isso. Daí eu fiz uma coisa parecida no MC1000. Então, enfim, basicamente eu usava pra isso. Nunca cheguei. Mas como eu entendo assim desse monitor, pelo que diz no manual, parece que tu consegue ali mesmo tu consegue desenvolver o programa todo ali dentro. Desenvolver, testar, porque tu consegue executar com ponto de parada, executa dessa posição até essa, tu consegue definir os conteúdos dos registradores. Então, ou seja, teoricamente tu deveria conseguir testar, desenvolver e testar um programa ali até salvar em fita e depois carregar para funcionar direto. Agora, sem mnemônicos, né? Você nem sequer LD, Alt, no X. A compilação é feita no caderno. Mnemônicos são os fracos. Coloca tudo no caderninho assim, vai traduzir, olha na tabela, traduz aqui no papelzinho e depois vai colocando tudo na mão mesmo, os hexadecimais. E a gente se achando forte porque programa Assembler, né? Sabe de nada, inocente. E para ajudar mais ainda, né? O manual de referência vinha com a listagem uma parte da listagem da B e o SOC em Assembler de 8080. Como assim? A listagem do 8080, Assembler do 8080, não Assembler dos 80. Vocês subutilizavam o processador. Por aí. Até provavelmente. Os mnemônicos devem ser diferentes, né? Apesar de funcionar ser parecido. É o JMP, LDA e por aí vai. Provavelmente tudo foi preparado para uma máquina 8080 e depois foi adaptada. Adaptada não, simplesmente colocou-se numa máquina com Z80. Subutilizando os Z80. Os Z80, apesar de binário compatível, tem mais recursos, né?
Sim, Não é binário compatível, não. Copiar bloco, etc. É. São coisas legais. Não tem LDX, Y, LD. Aliás, é o seguinte, vamos lá. Começamos agora realmente a falar de história. Então, uma breve história do que já se sabe. O próprio Divino contou pra gente, no Ricardo, qual foi o episódio mesmo? 32. No episódio 32, ele encontrou com o MC1000 lá durante o Rock in Rio, no começo de 85. Tava lá no stand da CCL, não quis ver o show da Nina Hagen, se não falha a memória. Isso. E foi assim que o Divino se encontrou com o MC1000 e a CCE. Quem segue a partir daí? CCE mostrando o micro, ele chegou lá, viu aquele micro colorido, acho que uma coisa que na época ainda não tinha muito assim, né? Aí ele ficou impressionado com as cores dele. Bom, enfim, daí estava disponível lá, ele começou a programar, ele tentou fazer aquele. Como ele ia programando para desenhar aquele símbolo do Rock in Rio, né? Aquela guitarra. Com a América do Sul. Foi fazendo lá e foi se juntando o pessoal atrás dele, né? É que quando ele pensou que não tinha o pessoal da CCE lá olhando também, abordaram-nos para perguntar se ele podia desenvolver algumas coisas para o micro, enfim, né? A partir daí ele teve esse contato com a CCE. Aí dali ele foi trabalhar para a CCE, acabou desenvolvendo algumas coisas, como por exemplo um programa para preencher a declaração de imposto de renda, né? Era a intenção já nos anos 80, mas devido à situação que a gente tinha econômica complicada, também eufemista, da época, do excesso de zero, em caso de zeros que a gente tinha no nosso dinheiro na época, a gente estava na época do Cruzeiro, cruzado foi logo depois, foi 86. Não era na Jara Tureta, não? Não, eu não era na Jara Tureta, não. Ele começou a fazer, parou, na vez ele começou a fazer um jogo, né, portar o Walker, a versão do Voyager Walker, mas a CCE abortou também, porque ela já tinha jogado pro lado do barco, já tinha desistido de fazer investir na plataforma, e ela já estava deixando de lado o MC1000. Durou um pouco mais de um ano, né? Pois tá aí. O MC1000 foi lançado por volta de abril, se não falha a memória. Não, foi fevereiro. E foi em fevereiro essa. Fevereiro de 85. O Rock in Rio foi meados de janeiro de 85, então ele estava sendo exibido lá como lançamento, né? Um pré-lançamento. O MC1000 ele vinha, quando você comprava nele na caixinha, né? Ele trazia uma fita sem nome, né, Emerson? Uma fita lá com 5 programas, sendo 4 jogos e um educacional lá, um programinha de matemática para criança, né? Matemática para o Jardim de Infância é o nome em português. Um compositor de música, né? Um programa de joguinho muito legal, que era para você aterrissar com sua. Era o Paisagem em Marte. O Bombardeio, que é o City Bomber, um clone de jogos conhecidos. Tank Battle, o Kindergarten F e o Music Composer, né? E aliás, é porque ele tá falando de fita sem nome aqui, eu e Emerson esse dia estavam tentando lembrar qual era o nome dessa fita. E descobrimos que a fita não tinha nome. Fazer a catalogação do software disponível para o MC1000, né, no Wiki, acho que no site lá do MC1000. Então, tá procurando saber o nome da fita para colocar lá e não tinha o nome da fita, então por isso. No namespace. Ô Emerson, toda a biblioteca de software do MC1000 vocês conseguiram levantar? Não, tem algum. Bom, as fitas seguem uma numeração, né? Então tem umas. A primeira parte é de edição de programas em código de máquina, que como essa primeira fita provavelmente são originais lá do Oriente, né? Porque a CCE parece que nunca chegou a lançar mesmo. Depois disso nunca lançou nada, então provavelmente, enfim, todos eles são orientais. Daí a partir de um determinado ponto a numeração continua e são programas em BASIC. E esses, analisando o código, a gente percebe que realmente foram feitos pela CCE, tem os nomes dos programadores lá, são brasileiros mesmo. Agora, foram 30 fitas, sabe? Rapidinho, João, só um minuto. Desculpa, até te interromper. Foram 30 fitas. De 1 a 15, eu e a Ana estamos considerando que são jogos. E do 16 ao 30, estamos considerando que são aplicativos. Aliás, Emerson, agora me bateu a seguinte suspeita. Eu acho que entre a fita 16 a 30 estaria o cálculo do imposto de renda que o Divino não conseguiu concluir. Sim,
O que você acha? Não, só vai saber se achar todas. Aham. Faltam 4 fitas. Uma de jogo e outras 3 de aplicativo. Fala em jogo, eu tive a apoteótica experiência de ver um jogo de MC1000 funcionando pela primeira vez na minha vida na Retro Rio do ano passado, lá no Grandel, e bem, olha, tem um clone de Pac-Man que acho que todos os jogos são assim, você morre e não tem nenhum game over, simplesmente começa com placar zerado, morreu, volta a fase, é como se estivesse num estágio pré-alfa de desenvolvimento, coisa tosca. Não, mas na verdade se a gente considerar quase todos os jogos de Odyssey são assim, né? Odyssey Nacional, Odyssey 2. Na verdade, eles já estavam fazendo o prelúdio do filme aí do Tom Cruise que ele fez há pouco tempo atrás, aquele que ele fica voltando o tempo, No Limite do Amanhã, ele já estava prevendo o filme, No Limite do Amanhã, tava fazendo jogos baseados, tá vendo? Aham, Cláudia, senta lá. Falando de jogo... Esses jogos do MC1000, além daquele... na época dos anos 80, eu não tinha nenhum outro jogo, só tinha essa fita que veio com o MC1000. Então esse eu jogo bastante, o Tank Battle, Batalha de Tanque, usei como compositor de mundo em tanque, entendia muito de programar e música e usando partitura e tudo mais. Enfim, esses joguinhos eu usei bastante. Esses outros agora que saíram, eu cheguei a olhar um pouco assim, né, desse processo de catalogação, digitalização das fitas, mas realmente alguns são meio tão sofríveis assim que não me deu interesse de continuar jogando, não. E esses nomes em inglês? Ele tinha nome em inglês na embalagem? Ou... Não, a embalagem, o texto era em português. Olha, esses nomes em inglês vinham no próprio manual Basic do MC1000. Ele ensinava o Basic, e no final do manual tinha uma parte que ele falava dos jogos da fita cassete. Então ele dava os dois nomes, dava o nome em português e o nome em inglês. Aliás, o fato de ter o nome em inglês também é uma coisa que mostra que os jogos não são feitos no Brasil. Porém, os demais jogos, né, as fitas 1 a 15, elas têm títulos em português. Por exemplo, o clone do Pac-Man que você jogou chama-se Jeep de Guerra. Jeep de Guerra. Jeep de Guerra. Daqui a pouco vamos explicar como essas fitas apareceram no universo, tá? Mas assim, seria o MC1000 realmente um videogame? Fuçando na build do MC1000, eu já tinha observado, assim, encontro um monte de rotinas que tecnicamente só fazem sentido para existirem, né, se você está trabalhando com um console, não com um microcomputador. Ele tem, assim, dentro da BIOS, ele tem rotina para desenhar placar, trocar nível de jogo, fazer, no caso, Game Select, né, igual o Game Select do Atari, desenho de shape já pré-definidos na tela, e o fato da sequência completamente insana e maluca de correlação do joystick A e joystick B com o teclado. Isso aqui tem a ver com a matriz, né? A matriz, como o teclado é mapeado lá. Não é como deixa eu ver, no TK90X, por exemplo, né, a matriz do teclado ela meio que reflete a posição das teclas no tecladinho ali. Então, aquela sequência lá do Q, W, R, T, Y, ali, essas letras realmente ficam no mesmo byte, assim, no mesmo byte, se eu não entende mais desses espectros, pode falar, assim, mas o que eu entendi é assim. Exatamente. No caso do MC1000, não. Então tu tens assim um primeiro byte, o teclado é mapeado para 8 bytes. Em todos eles, no byte 7 e 6, tu tens a tecla Ctrl e a tecla Shift. Isso se reflete em todas em qualquer linha de teclado que tu lês, tu consegue ler o Ctrl e o Shift. E, digamos, daí vem a tecla arroba, sai no bit 0 da primeira linha. A letra A, que vem depois do arroba, sai no bit 0 da segunda linha. A letra B sai no bit 0 da terceira linha. Assim vai, até chegar na oitava, e aí o arroba A, B, C, D, E, F, G, e o H já volta, é o bit 1 da primeira linha. Ele segue essa sequência. De modo que quando tu vês a primeira linha, ela tem o arroba, tem o H, tem... Isso é uma sequência assim, de letras espalhadas, que pra gente assim, a princípio é espalhado,
E é justamente essa linha que ele pega para mapear pro joystick. Então tem a roupa, tem H, tem uma sequência ali que não faz muito sentido, né? Então quando você move o joystick pra frente, se você estiver no prompt do Base, sai um A no teclado, sai um A na tela. Sim, isso. O joystick é mapeado pro teclado, isso. Primeira e segunda linha do teclado. A impressão que deu quando eu olhei essa matriz da CCE, parece que no caso do Sinclair, eles fizeram o seguinte: eles pegaram um teclado e mapearam em cima do teclado. No caso do CCE, parece que eles colocaram o alfabeto de A a Z e as demais teclas, né? E foram dando para cada um em sequência. Por isso que na matriz parece essa sequência assim doida. Ou seja, só podemos dizer uma coisa. Falando! Uma coisa interessante dessas rotinas que tem para videogame na ROM do MC1000 é que essas coisas não estão disponíveis no Basic dele. Seria muito interessante a gente ter, por exemplo, essa rotina que desenha sprite na tela, está disponível para o Basic, mas não tem. O Basic é muito simples, assim, só tem os comandos gráficos do Apple, né? HGR, para entrar no modo, em 2 modos lá específicos do MC1007, de vídeo, um colorido de baixa resolução e um preto e branco de alta resolução, e os comandos para fazer linha e apagar linha. Basicamente, linhas ou pontos, né? O plot coordenada simples, né? Faz o ponto. Plot coordenada tal, coordenada tal, ele faz a linha. E basicamente é isso que a gente tem para desenhar. E tendo essas rotinas de sprite lá na ROM que a gente não tem, a princípio não tem como usar, assim, a menos que entenda um pouco de código de máquina com a interface. Mas ele tem só um truque, ele tem 2 rotinas para desenhar shape. São shapes de tamanho fixo, acho que é 3x5, não, 5x3, né? Não, é 5x4. É 5x4 que dá pra fazer razoavelmente um inimigo. Ele tem uma outra rotina, que é uma rotina para desenhar shapes de tamanho variado. Mas quem disse que está disponível no Basic? Mas a minha pergunta era exatamente essa. Tipo, ela não está disponível no Basic, mas está na BIOS. No Basic não tem alguma coisa tipo, o equivalente no Sinclair seria um RAND USR, que é para você acessar a BIOS? Não, tem. Eu tenho comando call com o endereço do lado, ele executa, ele chama a rotina que está naquela. É como se um call do Z80, né? Então, um exec do TRS-Call. Ele chama a rotina, mas você não tem como passar parâmetro. Ah, sim, é verdade. Tem CP que preenche registradores e afins. Ou seja, tu tens que fazer tu tens que programar em código de máquina alguma forma de passar, pegar esses dados do Basic e passar para a rotina da BIOS, né? Ou seja, diretamente não tem como fazer. Ou seja, de qualquer maneira vai ser necessário escovar um bitzinho assembly para fazer, né, o que o cara tá querendo. Justamente. Falando no Basic, tem os comandos text, gr, hgr. Quando você digita hgr, ele não te dá a opção você continua digitando e aparecem pixels, aquilo que seriam as posições da memória em modo texto, eles vão aparecendo. Você dá enter e aparece embaixo. No pouco acontece no pouco, quando ele termina, assim, digamos, termina o programa e volta pro modo direct, né, digamos, modo de comando, ele automaticamente volta pro modo texto. No MC1000 não. Se tu entra no modo gráfico e, digamos, se digitou direto lá, GR, tá, ali entra no modo executa o comando, entra no modo gráfico. Mas ele continua lá e dá o ok, ele tenta dar o ok na tela e espera botar o cursor, e tudo isso na tecla gráfica. E que é a mesma memória de RAM, né? Então, o que era para ser caractere aparece lá como pontos coloridos. Agora eu tô vendo os comandos de ala Apple que ele tem. PR jogo da velha. PR jogo da velha serve para alguma coisa no MC1000? Serve sim. Na implementação do OS, né? O PR significa que você vai executar uma rotina com endereço específico de um slot. Por exemplo, PR6 no Apple II roda a rotina do serial Kickstarter que está presente em cada placa. Estou rodando a rotina de Kickstart do slot 6. Inclusive é como você consegue dar um boot na máquina caso você não tenha conseguido colocar um disco de boot
na hora que ligou o computador. No caso do MC1000, isso foi meio que gambiarrizado, e também isso funciona no Apple II. Você dá assim, PR0, você entende que a saída de caracteres pelo print e pelo list é feita na tela. PR1 significa que ele vai jogar para a impressora. E PR2 ele vai jogar em ambos. Não tem enganado. E é só isso que ele faz, não tem nada como esse PR6 que o Giovanni falou agora. Isso não existe, os únicos números aceitáveis são o 0, 1 e 2 para fazer essas coisas que ele falou. Direcionar para a tela, impressora ou ambos. Aliás, se não falo de memória, PR2 no Apple IIe habilita o cartão de 30 colunas. PR3. 3. Tem o monitor, né, que a gente já mencionou. Nesse caso, ele lembra mais um PC com DOS do que Apple, né? O que em Apple era Cal-151, não é isso? Ou eu tô enganado? Cal-151, isso aí, você quer no monitor. No MC1000, pelo menos, eles criaram um comandinho para você, debug. Pelo menos isso. E aí as curiosidades. Os códigos de mensagem de erro são muito parecidos com o do TS-80 e o TS-80 Color. Ah, eram códigos numéricos? Não, código de 2 caracteres. Código de 2 letras, SN erro, Com direito de interrogação traduzido para português. Que legal. Daí tem, deixa eu ver aqui, LI, linha definida. Deixa eu ver, Force Next, Force Next, RG, Return to Sud, mas isso é parecido com o inglês. TI. TI tipo incompatível, MI, eu acho que MR, matriz redimensionada, quando tenta dar um DIN de novo numa matriz que já existe, e assim vai. Eles traduziram, os códigos de erro são traduzidos. Não é o pior dos mundos, não, mas sabe como é que é, né? Para quem quiser saber todos, é II, índice legal, MC não pode continuar, MR, matriz redimensionada, PI, parâmetro ilegal, TI, direto ilegal, CL, string longa demais, FO, falta operando, NF, next sem for, FD, fim de dados, FM, fora da memória, FC, fora da string, RG, return single sub, SN, erro de sintaxe, CC, string complexa, que medo, TI, tipo incompatível, FI, função indefinida, LI, linha indefinida, DZ, divisão por zero, SE, sem espaço, ou seja, variável seria o estouro o número maior suportado, ignorou extra se você botar algo a mais no input, entre dados se você não colocou nada no input, e um erro que me deixa traumatizado até hoje, rebobine a fita e reaperte o botão play. Como assim? IO, né? Não seria o erro da vida? Não, ele não conseguiu ler o programa, ele para tudo e fala, rebobine a fita e reaperte o play. Não tem aí o erro, é rebobine a fita, legal. Mas aparece por extenso isso mesmo? Sim. Em 2 linhas, inclusive. Pô, sensacional. Olha, Emerson, parece que essa é uma mensagem padrão do Basic do Altair, né? Segundo o levantamento do Emerson, esses erros de duas letras remontam o Basic de 4 KB que foi montado pelo Bill Gates lá nos remotos tempos primórdios da pré-história, lá por Altair 8800. Então isso já era um padrão naquela época. Além desse, né, os comandos até o comando draw do MC1000, ele meio que não tem nada, ele não tem nada a ver com o draw do AppleSoft Basic, muito menos tem a ver com o draw do MSX Basic. Ele me relembra o draw do MSX Spectrum. É XY, só que sem o terceiro parâmetro que é no Spectrum, que é para desenho de arco. E tem um bug, porque como ele trabalha com coordenadas relativas, né, 0, de menos 1, de menos coordenadas negativas também, né, para XY, ele tem um bug que não nos deixa usar as coordenadas com números negativos. Na hora de interpretar o sinal de negativo atrapalha. E aí, como a loucura, para deixar a loucura mais completa, assim como tem no C81 e depois de velho eu descobri que tem isso no Commodore 128, ele tem os comandos fast e slow. A diferença é que tanto no 81 quanto no Commodore 128, o fast ele era um modo que desligava a geração de vídeo para deixar o processador mais folgado e poder sem precisar ficar travado com a geração da imagem, né? No caso do C81 será uma maravilha que liberava os 80 e no Commodore 128 liberava o 3502 a rodar bonitinho a 2 MHz. No MC1000 isso não existe. No MC1000 o modo padrão é o fast. O modo slow, talvez um pouco focado em você trabalhar com debug de aplicação em Basic,
e ele coloca um leve atraso na execução do programa. Ou seja, cada instrução que é executada, ele dá uma pausa. Mas, o mais divertido de tudo, assim como de boas ideias o inferno está cheio, o comando slow está implementado errado, logo ele não funciona. Que beleza. Ou seja, eles tentaram fazer um micro que já é devagar, ficar mais devagar e não conseguiram. No processo de debug, o debug não funciona. Que lindo. E pra gente Que maravilha. Pra gente se divertir um pouquinho mais com a parte do Basic bizarro, né? O comando Sound, muito parecido com o do MSX, só que o do MSX trabalha com registrador do PSG. O dele não, ele tem dois comandos para som. Pelo menos ele toca música. Que é o tempo, onde eu defino a velocidade e o andamento do compasso, e o sound, onde eu toco as notas. Ele lembra um pouco, digamos que ele está no meio do caminho entre o sound do MSX Basic e o sound do Extended Color Basic. Isso daí, tem uma curiosidade aí, Giovanni, que se assim que você ligar o MC der o comando sound direto, ele simplesmente trava a máquina. Que você obrigatoriamente tem que dar o comando tempo na frente do comando sound. Que delícia. Ou seja, pra quem não lembra, no Basic do MSX e no Basic do Coco, você dá um play T, um valor para configurar o tempo do compasso, é o comando tempo do Basic do MC1000. Só que não vem com nenhum tempo pré-definido logo de assim que faz o boot. O tempo realmente é necessário, senão trava. Eu tô vendo, eu tô visualizando a cena, tipo, o desenvolvedor fazendo negócio na pressa, testa tempo funciona, testa sound funciona, tudo funciona, vai. Ou então tá no caso de uso lá, o usuário sempre tem que colocar tempo antes do sound, porque eu vou me preocupar com isso. E busca da origem, agora vamos trabalhar. Vamos sair um pouco de falar de computador clássico, de computador velho e companhia, vamos falar de arqueologia. Eu quero uma pra viver. Sim, eu acabei juntando um pouco as minhas pesquisas com as pesquisas do Emerson. A gente chegou basicamente no seguinte roteiro, né? Em junho de 83, a gente conseguiu encontrar uma máquina uma empresa chamada Rabbit Computer, lá em Hong Kong, que apresentou o Rabbit RX-83 na Computer Electronic Show, lá no verão de 83 em Chicago, que é inclusive uma das referências, talvez a única foto que nós temos dessa coisa. Se você acabou de abrir essa foto para olhar, você vai ver que essa máquina lembra um pouco o MC1000, exceto pela cor. E pelos chanfros em cima, ele não tem esse recesso e as... Não é exatamente o mesmo gabinete. O formato geral é o mesmo, mas tem a disposição das teclas é rigorosamente a mesma. Isso. Provavelmente também dos conectores. E inclusive a interface de expansão está conectada igualzinho fica no MC1000. Do lado esquerdo ali, com aquele jeitão meio de TK-85, né? Em agosto, descobrimos também uma foto, apenas uma propaganda de um micro fabricado por uma Jam International Corporation de Taiwan, né, distribuído por uma empresa belga. Justamente essa propaganda era dessa empresa Video Direct Internacional, onde o Charlemagne era anunciado como um computador para crianças e tinha basicamente aquela mesma cara do Rabbit RX 83, o mesmo gabinete, tendo provavelmente também o mesmo. Eu tô vendo a foto aqui, essa foto do console Home Vision também é bem semelhante, né? Tem uma das partes do console tem um teclado. Esse console Home Vision parece ser algum videogamezinho perdido aí. O que eu consegui encontrar de referência dessa empresa, essa VDI aí, é que ela era a VDI era uma distribuidora de cartuchos Home Vision, da marca Home Vision, né, para Atari 2600. Basicamente ela era uma pirateware que pirateava os jogos da Beat Corporation e da Activision no mercado europeu. Gente bonita, hein? E no mínimo devem ter encontrado essa máquina ou foi oferecida a eles em algum protótipo, em algum projeto, e pensaram na ideia de vendê-la. Eu tenho uma amiga americana que se casou com um belga e foi morar para a Bélgica. Eu perguntei para eles do computador, mas ninguém tem a menor memória, e eles são da idade certa. Eu trouxe e essa VDE ela tinha um escritório também em Paris, ou seja, eu acho que se eles pensaram em lançar isso, mas como a gente pega 83, aí o João pode querer dar um pitaco a respeito disso, a gente está literalmente no limite do crash do mercado de videogames nos Estados Unidos. Pois até respingou um pouquinho lá na Europa. Mas lembrar também que eu descobri uma coisa interessantíssima.
É uma teoria até que eu coloquei lá no grupo do MC1000. Algumas pessoas concordaram, outras nem tanto. Até porque a gente não tem dados tão concretos. Mas vamos lá, a minha teoria é o seguinte. Em 1981, no Japão, foi lançado o primeiro computador a ter especificações semelhantes ao que o MC1000 teria no futuro. 80, 6847, a Y3, 809 e 10. E para por aí a semelhança. Que era o NEC PC 6001, um micro de baixo custo que usava também um teclado chiclete em sua primeira versão. Detalhe, teclado laranja. Você tem um na sua casa, eu vi. Mas Não, o dele é o MK2. não é laranja. O dele é o NEC 6001, PC 6001, MK2. O meu é MK2. Inclusive, lembre-se que ele foi o alvo um dos nossos primeiros de abril no ano de 2014, né? Isso. Bom, o micro ele acabou sendo sucesso porque ele era um micro de baixo custo, numa era pré-MSX, né? Isso, e acabou virando um dos contemporâneos dele lá no Japão. Teve vários modelos, como esse meu, o MK2, teve modelos com W3 embutido, e teve clones oficiais e não oficiais. Um deles é o semi-compatível Sanyo PHC-25, que é baseado no primeiro modelo do NEC, que foi comercializado na França. Pode ter sido um dos motivos da empresa que vocês acabaram de citar não ter lançado o micro dela, porque ele também foi lançado em 83. E na Coreia do Sul teve micros provavelmente não oficiais, como o da Eru FC100 e modelos da Goldstar, cujo agora os modelos me escapam aqui. Só um comentário. E eu acho que deve ter sido uma inspiração para essas máquinas chinesas. Eles pegaram esses micros, tiraram as partes customizadas, porque o NEC, uma máquina muito interessante, modelos posteriores, eles deram uma melhorada no vídeo, eles colocaram sintetizador de voz nele. Meu modelo tem sintetizador via voz, fora que o Basic não é essa bizarrice que vocês escreveram. É um Basic padrão Microsoft, bem similar ao Basic do irmão mais velho dele, que é o PC 8001, e razoavelmente similar ao do MSX, talvez diferindo em sintaxe. Então, só um comentário. FC100, você falou da Dale, eu desconfio que na verdade seja a especificação da Goldstar. Por quê? Porque o MSX da Goldstar é FC200. Não, aí que tá. O Goldstar FC100 é o MSX. O da Eru FC100 é um compatível desse. Mas aí tá, a Goldstar só fez um MSX. A única variação deles é a cor do gabinete. Sim, pode ser então que seja o contrário, que a Goldstar tenha feito um MSX a partir de algum projeto da Devo, porque as duas eram rivais Sim, e as duas também fabricaram MSX na Coreia do Sul. Detalhe, teve o FC, de MSX teve o FC 80 e o FC 200. Isso Daiwo, né? Era o mesmo computador. O FC80 e o FC200 era o mesmo computador. O FC200 era usado para exportação. Nada de espetacular, uma coisa assim, tirando o buraco. A única coisa que tem diferente, além do teclado com cores, teclas vermelhas, azuis, verdes, cinza, escuro e branco, tem um buraquinho para botar lá e tem. Eu desconfio, mas eu posso estar falando uma coisa errada, que esse FC100 fosse da Goldstar, não fosse da Dale. A Dale usava código, vamos que os MSX da Dale era CPC, para os MSX da Goldstar era FC. Eu acho, mas também é apenas especulação. Mas voltando ao MC1000, essas máquinas coreanas, elas são bem obscuras. Realmente acho que a informação delas é muito difícil. Um dia desse eu entrei no grupo de discussão dos usuários do VZ200, né, lá da Austrália. Perguntei para ele, eu botei um link para uma foto do MC1000, perguntei se eles conheciam, como é a Austrália ali perto da China, né? Perguntei se eles tinham as pessoas ali conheciam alguma micro parecido com aquele, ninguém soube dar nenhuma informação. Então como a gente, vamos dizer, de certa forma conhece o avô, é o PC 6001, eu acho que se você procurar, você conhece uma máquina clone ou mais ou menos clone do PC 6001 aí, talvez a gente consiga rastrear o pai do MC1000. Ou às vezes nem isso, né? Tá falando de uma máquina famosa, né? E aí nós temos também uma segunda vertente desse rastreamento de onde veio o MC1000, que é essa ligação francesa dele.
que chamou um pouco a atenção por conta da CCE ter fabricado o executivo XT com a mesma cara de um computador que foi vendido na França, né? O IMC Júnior. Aliás, é muito complicado encontrar informação sobre o IMC Júnior porque aparece índice de massa corpórea quando você vai pesquisar esse tipo de coisa. Eita. Nem se botar IMC Júnior, botar Ordinateur. Pois é, esse que é o problema. Tem pouca informação mesmo. Eu só achei num site que lista clones franceses de Apple II. Uau. E ainda em 84, nós temos a autorização da Secretaria Especial de Informática para que a CCE pudesse fabricar um computador que ela chamou de PC-1000. Sim, crianças, naquela época era preciso autorização do governo para fabricar computador. Vejam vocês. Era o período da reserva, né? Isso. E para fabricar computador você precisava trazer componentes importados e sem autorização da SEI você não conseguia as guias de importação na cassete, que era a câmara que controlava o comércio exterior. O fim da história, na verdade, era lá muito mais forte deles, né? Já que o MC4000 exato era parecidíssimo com o Franklin Ace. E eles não eram de realidade de forte, não era forte de ninguém, né? Vídeo TK95 Commodore Plus 4, Expert CF3000. A vantagem da CCE é que ela não tentou esconder a falta de originalidade no design italiano. Exatamente, não pegou o italiano uma laranja italiana pra botar a culpa das coisas. Eles não usaram laranja, usaram aquele em vez de laranja italiano, usaram um limão siciliano. Por aí. Em 85, né, então temos o primeiro Rock in Rio, a apresentação oficial do MC1000, a primeira visão dele para o mundo. Em fevereiro, o lançamento dele no mercado brasileiro. E em algum momento de 1986, o cancelamento do projeto. Aí, infelizmente, a gente não tem uma data exata de quando a CCE cancelou isso, e o que foi sendo feito no decorrer deste ano, né, foi a limpeza do estoque por parte de revendedores. E aí chega a minha história com o MC1000. O meu MC1000 foi presente de Natal, ele foi comprado numa promoção do Disco Gigante. Muita gente está ouvindo esse podcast, não faz a menor ideia do que as palavras disco e gigante significam juntas. E ele veio... Disco Gigante era qual, olha? Aquela filial gigante, perto do mercado lá São Sebastião. Pra quem não sabe o que tá falando, o Disco era uma rede de supermercado do Rio de Janeiro. Foi popular até os anos 80. Hoje em dia algumas lojas do Disco... mas acho que até anos 80 eu lembro, mas alguma das lojas do Disco hoje em dia estão na mão O Disco depois foi vendido pro grupo Paz Mendonça. Sim, aí virou Paz Mendonça, de Paz Mendonça virou Dallas. De Dallas, acho que teve outro nome para depois virar alguns. A loja hoje em dia pertence ao Presunic. Virou Champion, depois virou Presunic. Bem lembrado, Champion e depois Presunic. Como esse não é um podcast de alguns mercados. Por mais que falemos muito deles. E assim, essa promoção de Natal que veio no encarte de final de ano, né? Para quem não lembra, nos tempos pré-internet, os mercados mandavam um encarte de ofertas todo domingo pro consumidor. Ele vinha numa promoção que era o MC1000, não me perguntem o preço, por favor, porque eu não sei. E junto dele vinham 28 fitas cassete. Nossa! Além da fita que já vem com ele, vieram uma fita chamada, eu acho que eles deviam até mandar junto com alguns modelos, que eram de 50 programas em Basic, uma outra que era a fita do curso de Basic, e os demais, para mim, vieram um sortido de jogos e aplicativos. Essas 20, no caso, no final das contas, viraram 26 fitas. Agora eu vou confessar a minha heresia, porque os 50 programas, o curso de Basic e a fita sem nome que vem com o MC1000, elas se transformaram em fitas para gravar coisas de MSX, porque fica era caro pra caramba na época. As outras, como eram muito curtinhas, eu deixei quieto. E o seu MC paralisado somente chocado. Tadinho, e justamente a fita de 5 programas que era mais útil assim do MC1000. Pois é, eu não lembro se eu a perdi ou se eu regravei. E você ainda tem o seu MC1000, né? Eu tenho um MC1000 que tá na casa dos meus pais, em algum lugar místico, em alguma dimensão, uma subdimensão lá, e eu tenho um outro que eu comprei no Mercado Livre. As 26 fitas remanescentes, um belo dia, eu empacotei e fui até os Correios e mandei pro Emerson. Isso.
recebi esse belo presente aqui. Eu tinha desenvolvido um programa, um aplicativo em JavaScript, ou em Java, né? Pra ler o arquivo Wave e extrair dali o binário, né? Os bytes que estão codificados ali no som. Então, e vice-versa. Então, eu fiz com isso assim, eu consegui. A gente fez um processo de digitalização. Daí pegava aquele som da fita que de repente estava meio ruimzinho assim, daí ele extraía e depois regerava, né? Então conseguimos com isso preservar melhor aí o software do MC1000 existente atualmente. E aí vem as coisas que você achou, né, no binário que veio nas fitas, né? Conta aí. Ah, sim. Os programas em BASIC, dessa fita de 50 programas principalmente, né? Que foi uma coisa meio assim, à parte. Foi o Cláudio Isso, foi. Daí nela tinha vinha os comentários e dizia quem era o programador, né? Então eu passei o tempo caçando esse pessoal na internet, tentando contactar. Eu encontrei alguns, mas às vezes é complicado, você manda um convite pra pessoa, ela não te conhece, não vai responder, e às vezes pelo Facebook, se tu manda uma mensagem pra pessoa de quem tu não és ainda amigo, cai numa caixa meio separada, assim, que a pessoa tem que ir especificamente lá olhar e procurar pra ver se tem alguma coisa. Então, enfim, daí até que eu consegui contactar 3 funcionários da CCE da época com quem eu pude esclarecer algumas coisas, né? Finalmente. Pois é, um deles foi. Isso foi em 2013 agora, no ano passado. Daí eles falaram, por exemplo, isso, que o MC1000 é um produto. Bom, um falou que era ele falou que era chinês, mas tinha uma reportagem que nós descobrimos também há um tempo atrás, que falava que o João Bittencourt, que era o diretor comercial do MC1000, falou que estava falando que ainda ia lançar o MC1000, né? E falou que era um micro muito interessante, que eu não lembro qual é o primeiro nome, Sverner, é alguém lá Isaac Sverner, né, que é o fundador e presidente da CCE. Ele tinha ido lá pro Japão, na reportagem falava Japão. Ele tinha encontrado lá esse micro e tinha trazido e ia ser lançado aqui. E esse funcionário que eu consegui contactar, ele falou que era chinês meio de memória, então eu já não sei se eu devo confiar mais nele ou na manchete que falava em Japão, enfim. O China ou o Japão, de qualquer forma, confirmou-se que era do Oriente, né? A origem do MC1000 era oriental mesmo. Eu acho que falar Japão naquela época era mais chique do que falar China. É verdade, tem isso. Mas é tudo flango. Eu sei que a CCE comprava muita coisa no mercado chinês, principalmente na parte de eletrônicos dele, mas isso é outra história para outros papos. A CCE também chegou a lançar alguns periféricos do MC1000. Para começar, o MC1000 usava os mesmos joysticks do Super Game. Joystick para do Atari. O joystick do Super do... Não tem função, né? 2800, né? Era o videogame da... O videogame era VG 2800. Seguindo esse padrão, né? VG Videogame 2800. Eles tiveram o apelo de lançar o joystick especificamente pro MC1000, ou apenas diziam esse joystick aqui é compatível com o videogame e com o MC1000? Eu acho que eles vendiam separado, que era o JS1000. Então existiu um produtinho numa caixinha que eles vendiam separado comigo. Eu acho que a CCE não vendia o joystick do Super Game separado, né? Vendia direto no console, ou se você destruísse jogando Decathlon, você comprava na autorizada. Era difícil destruir o joystick da CCE jogando Decathlon, porque aquela porcaria era dura que nem uma pedra. Vai nessa, eu presenciei isso acontecer. E no Salto em Vara. O joystick da CCE do Super Game, pra quem não lembra, é um clone do Joystick da Suncom americana. Além desse, que era o mesmo joystick do videogame, né, na cor preta com o botãozinho amarelo, tinha o gravador cassete, o DR1000 e o DR1000A, que já tinham toda uma programação visual para ser prateado com o mesmo quadriculado. O padrão visual do MC1000, né? Tinha um quadriculadinho assim, ele tinha um arco-íris feito com as 4 cores de um dos modos do 6847, né? Que era o verde, amarelo, azul e vermelho, né? Então, esses detalhes do MC1000 tinha também no aspecto externo esses 2 gravadores. O DR1000 era o primeiro assim maiorzão, né? O DR1000A era o Slim,
Já era mais fininho, era menorzinho, era mais. E esse parece que até foi bastante usado em outros micros, se não me engano. O pessoal parece que gostou dele e andou usando por aí. Além do gravador, né, tivemos a porta de impressora, a IP1000, que eu achava que era lenda, não existia. E a expansão para e a expansão para 64K de RAM, a EM, expansão de memória 1000. Essa também achávamos que era lenda. Até o dia que eu vi a foto no Retrocomputaria Plus. Botar lá no show notes aí pra vocês verem. Que, aliás, nas fitas que eu mandei pro Emerson, havia um único aplicativo que eu conhecia que pedia essas duas interfaces. A RedPert, né? RedPert, caminho crítico. Você poder gerenciar projetos como o MC1000. Mas como é que você liga duas interfaces nesse troço? Piggyback. Ah, tá. É parecido que nem o Spectrum faz, né? Aí você usava a interface impressora para, óbvio, imprimir o seu a sua rede PET do seu planejamento, e o 64K de RAM você utilizava porque, óbvio, o programa era tão grande que comia os 16 KB da memória do bichinho. E na promessa, né, ficaram apenas o cartão de 80 colunas, que seria baseado no MC6845, com 2 KB de memória de vídeo, que até hoje eu não entendi se ele usava a própria RAM ou se ele tinha uma memória específica. Não, o cartão de 80 colunas ele tinha uma RAM própria, a previsão dela. E que todo o suporte já estava pronto dentro da ROM do MC1000, ou seja, já tinha suporte a 80 colunas. E aquela que ficou mais na promessa ainda, né, que é a interface disquete, que de acordo com eles permitia ao MC1000 rodar CPM. Só que essa realmente nunca tivemos muita informação, só uma leve menção no manual de referência. Se você quer enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.